Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais no canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre formação moral infantil. Eu reputo esse tema ser bastante importante para toda a humanidade, mas o vídeo é para os espíritas que nós vamos falar. Eu encontrei este texto em minhas anotações e o tenho há tempos e o colei em algum lugar, mas não tem o nome do autor ou da edição e, portanto, ele não é nosso, né? Porém, nós o acolhemos e fizemos o presente vídeo, naturalmente, com inserções nossas, para que ele ficasse mais objetivamente espírita, né? Portanto, o crédito do texto original é de quem o escreveu. A formação moral infantil, ela não distingue se a criança é considerada normal ou portadora de alguma síndrome ou algum transtorno, pois ela é direcionada ao espírito que anima o pequeno ser, bem como aos espíritos que o acompanham, amigos, adversários ou inimigos do passado, encarnados ou desencarnados, porque muitas vezes o inimigo está ao lado da criança e por vezes são os próprios pais ou irmãos ali já presentes. O espírito no corpo infantil, então, ele perceberá e se manifestará de acordo com o seu próprio ser e com o alcance que lhe permita o instrumento físico que possui na presente encarnação. A casa espírita que eu frequento, então, e da qual eu sou trabalhador, zela pela infância desde sempre e em suas atividades sociais e assistenciais. Contudo, o lar é a melhor escola de aprendizado e é justamente nele, no lar, que a criatura, então, receberá as bases do sentimento e do caráter. Um lar onde o respeito, o companheirismo e o amor são cultivados, constituem-se naturalmente em ambiente favorável à educação, porque a educação vem do lar. Os pais possuem naturalmente a obrigação sagrada de conduzir seus filhos no caminho do bem, mesmo que para isso tenham que levar uma vida de renúncias e sacrifícios, pois a educação de seus filhos cabe a eles ou àqueles a quem couber educá-los em substituição aos pais pelo impedimento daqueles. A educação de que falamos é a educação moral. Os professores, por sua vez, terão que prestar contas à própria consciência, se não agora, com absoluta certeza no futuro, daquilo que fizeram ou que fizeram com os pequenos que lhe foram confiados para a sua instrução e alfabetização, bem como orientação cívica naquilo que compete à escola prestar. A instrução de que falamos aqui, naturalmente, é o desenvolvimento das faculdades físicas. A formação moral infantil, portanto, ela deverá estar alicerçada na bondade, na justiça, na esperança e na fé em Deus. Agir contrariamente a isso, a esse princípio ou a esses princípios, é abrir a porta aos faltosos de ontem, que hoje são crianças, são nossos filhos, nossos alunos, levando-os novamente ao erro ou mesmo ao crime. E o espírita, por reconhecer a anterioridade das existências, bem como sabe que isso se processa em relação à lei de causa e efeito, deve estar bastante atento, então, à questão relacionada à formação moral infantil. Dessa maneira, então, a formação moral infantil, ela deve começar pela oração. Não se esqueça, o vídeo espírita, estamos falando aos espíritas. Então, o espírita deve desde logo lembrar disso, que a formação moral infantil deve começar pela oração e pelo amor a Deus, pois a prece é a elevação dos padrões mentais vibratórios do ser consciente e individualizado em que se constitui o espírito imortal, conduzindo os pequeninos, então, ao equilíbrio, especialmente em períodos de transtornos passageiros pelos quais, em qualquer idade, todos nós passamos. A oração e a prece são hábitos a que devemos ser condicionados desde a infância. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento da lei. A confiança em Deus ajudará o ser ainda ingênuo nos momentos difíceis, livrando-os da revolta
e amando o próximo como a si mesmo. Respeitar os mais velhos, né? Os mais velhos, começando ali pelos pais, é uma atitude que faz parte, sem dúvida nenhuma, da boa educação. Os mais velhos possuem a experiência de muitos anos, um patrimônio que deve ser respeitado e aproveitado pelos mais jovens. Em países como o nosso, especialmente como o nosso, em que a educação ou a instrução formal é deficitária ao extremo, não a educação, a instrução formal é deficitária ao extremo, os pais devem esforçar-se por ensinar seus filhos, educando-os a respeitar os direitos e a propriedade alheia, conquistados à custa do esforço alheio. Mostrar-lhes que a vida em sociedade compreende direitos e deveres, e que os nossos direitos terminam justamente quando começam os do nosso próximo. Abolir os hábitos e costumes grosseiros da conduta social, desde logo, como o uso do tabaco, dos alcoólicos, das drogas, das palavras obscenas, das gírias chulas, alertando a garotada de que tais hábitos e costumes degeneram sua formação mental e física, diminuindo então sua condição de contribuir para a vida em sociedade. Respeitar a coisa pública, outra coisa importante que é de todos, porque a coisa pública é de todos, evitando então o vandalismo tão em moda na humanidade atual, em especial no nosso Brasil. Pois os vândalos se formam no período da infância. Pais e professores, então, precisam desenvolver grande esforço para educar e instruir aos seus tutelados, dar a eles, transmitir a eles o respeito às coisas públicas e o amor à sua pátria, ensinar a diferença entre o que é livre exercício da liberdade daquilo que é libertinagem. Desenvolver e manter o respeito moral nos filhos ainda é dever dos pais, evitando então brigas entre si na presença deles, porque é importante lembrar que muito mais do que nas palavras, o ensinamento deve ser pautado no bom exemplo. E nós que somos pais e cometemos alguns erros no passado e ainda o cometemos muitas vezes no presente, bem sabemos o resultado danoso disso, né? Do mau exemplo. São algumas poucas coisas, então, básicas em si mesmas, dentre outras, que podem ser acrescidas, então, para a melhor conduta dos nossos filhos e, por consequência, para que sejam, então, pessoas de bem. Nós falamos aqui aos espíritas, o vídeo é espírita, é para os espíritas, conquanto a lição caiba a todos, tenham ou não algum credo, filiação religiosa, doutrinária, ou mesmo uma criança sob a sua guarda. E como eu disse, a casa espírita que eu frequento, da qual eu sou trabalhador, o objeto ou o alvo da nossa assistência é a criança, Então, muitos que não são pais, não são avós, por consequência disso, e frequentam a nossa casa e lá são trabalhadores, auxiliam no cuidado com essas crianças. Você que é espírita e viu o nosso vídeo, curta o nosso vídeo. Importante é o curtir, aquele negócio do joinha, né? Aquilo amplia a possibilidade do YouTube, então, divulgar mais e melhor o nosso vídeo. Comente, o comentário é importante também. Os nossos vídeos, em regra, não têm comentários. Não sei por que razão, não tem comentários. Comente os nossos vídeos, dê lá o seu palpite, a sua opinião, palpite que seja, né? A sua opinião, e compartilhe nossos vídeos com seus amigos espíritas, de outras casas espíritas, para que ele possa, então, ampliar, ter uma amplitude, por assim dizer, na sua visualização. Isso é importante, não é para mim, não, viu? É para a doutrina, é importante para a doutrina, porque o que de melhor nós podemos fazer pela doutrina espírita, está lá na codificação espírita, é divulgá-lo. E nós estamos divulgando a doutrina através dos vídeos. Faça isso junto a nós. E vamos adiante, sempre adiante.